Antes de exibir os cortes que eu separei do Feltrin da Paula, eu vou ler essa nota de falecimento do jovem goleiro Kelvin. Ele morreu após se sentir mal no alojamento do time gaúcho. Kelvin Kennedy da Silva, do Esporte Clube Pinheiro de Taquari, do Rio Grande do Sul, chegou a ser socorrido, mas não resistiu, falecendo aos 17 anos. O jogador recebeu os primeiros socorros ainda no alojamento, sendo levado pelo SAMU. Ele jogava pelo Pinheiros desde o início de 2025, atuando nas categorias de base. Com grandes sonhos pela frente, Kelvin se preparava para a Série A2 do Gauchão Sub-17. O corpo do goleiro foi sepultado neste domingo agora dia 22, no cemitério católico de Itaperá, no norte do estado. Em nota compartilhada no Instagram, o clube destacou que Kelvin Kennedy da Silva era uma pessoa talentosa e repleta de sonhos, querida por todos da equipe. Ainda expressou a sua solidariedade aos familiares e amigos do goleiro, dizendo que tiveram o privilégio de conviver ao seu lado. Abre aspas. A família Pinheirenses está de luto. É com imensa tristeza que comunicamos o falecimento do nosso atleta juvenil Kelvin Kennedy da Silva. Um jovem talentoso, cheio de sonhos e muito querido por todos no Esporte Clube Pinheiros. Neste momento de dor, expressamos a nossa solidariedade e os mais sinceros sentimentos à família, aos amigos e a todos que tiveram o privilégio de conviver com o Kelvin. Descanse em paz. Fecha aspas. E também uma notícia que saiu anteontem na Jovem Pan. Cisley Ribeiro, cantor de forró, morreu aos 42 anos nesse sábado, agora dia 21, após passar mal durante um show. Ele estava se apresentando num bar em Juazeiro, na Bahia, quando sentiu dores no peito e precisou ir a um hospital. De acordo com o Diário do Nordeste, o cantor chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu. O velório aconteceu no último domingo, dia 22, e reuniu apenas amigos e familiares do cantor. A família ainda não se manifestou sobre a morte do artista. A mesma notícia saiu no Balanço Geral também anteontem, dizendo o seguinte, que as causas da morte não foram reveladas. Posso fazer uma pergunta para a Paula? Sim, a pergunta é, por que ela é contra a vacina? Em qual base ela faz essa crítica? Obrigada. Oi, Maria do Carmo, tudo bem? Pelo visto, tu não leu meus artigos, né? Tá bom. Eu estou escrevendo há 4 anos sobre isso, mas eu vou só dar 2 exemplinhos para tu entender por que eu sou contra. Não é vacina, né? A vacina da Covid, que não deveria se chamar vacina. Então, para mim, eu cresci com o conceito de vacina, que é vacina você toma e não pega doença. Então, tomou a vacina da polio, não pega polio. Tomou a vacina do sarampo, não pega sarampo. Tomou a da Covid e pegou, tem uma coisa estranha aí. Tomou a da Covid e pegou mais do que quem não tomou a da Covid, opa, daí já tem que, né? O alerta tem que acender. Agora, eu vou te contar uma coisa, Maria do Carmo, que talvez você não saiba. A Pfizer fez um experimento para mostrar que a vacina dela era segura. E nesse experimento da Pfizer, protocolado no órgão de saúde dos Estados Unidos, que salva esse tipo de experimento para dizer se a vacina pode ou não ser autorizada, que é o CDC, no próprio experimento da Pfizer, quando pegaram 2 grupos, um grupo tomou a vacina, outro grupo tomou o placebo. Tu sabe o conceito de placebo, né? O placebo é usado para que as pessoas possam comparar o efeito da vacina com o efeito de uma coisa inerte, para ver qual que é mais segura. Pois bem, quem tomou o placebo morreu menos do que quem tomou a vacina. Você sabia disso, Maria do Carmo? Então, provavelmente não, né? A culpa não é tua. A culpa é da imprensa. Porque isso aí deveria ser manchete em todos os jornais. Houve mais mortes no braço vacinado da Pfizer, em estudo assinado pela Pfizer, do que no braço placebo. Isso é uma coisa. Outra coisa, já se fala há muito tempo, procura Kevin McKernan, tá? Kevin, M-C-Q-E-R-N-A-N, eu acho que é isso, Kevin McKernan. Ele foi só um dos chefes do Projeto Genoma do MIT, Massachusetts Institute of Technology. É uma das universidades mais respeitadas de tecnologia do mundo. Esse cara é um dos maiores especialistas em genoma, em DNA e essas coisas. E ele fala, desde bem o começo já da aplicação das vacinas, que foi encontrado SV40, Simian Virus 40. O vírus símil 40, precursor do câncer turbo.
Ele dizia que estava lá, que ele viu nos vials que ele examinou e foi provado. Por quê? Porque no Canadá entraram com pedido de lei de acesso à informação, tiveram acesso às conversas secretas do chefe de epidemiologia ou de infectologia do governo do Canadá com a Pfizer, e o cara da Pfizer admite que tem restos de vírus SV40, do vírus símio SV40, na vacina. Eu fiz mais de um vídeo sobre esse assunto. O primeiro deles logo no início do meu canal. E neles eu falei que eu não tomei essa vacina do Covid porque quando eu estudei ciências, sempre foi ensinado para a gente que toda vacina precisa de no mínimo 5 anos de experimento, de testes, de análises, antes de ser comercializada para o público em geral. Ah, mas dizem com a tecnologia isso mudou? Bem, eu prefiro a sabedoria dos antigos. Eu descobri uma coisa, Maria do Carmo, que a ignorância da maioria me ameaça. Eu antes achava, quer tomar? Toma. Não quer? Não toma. Não. Quando as pessoas começam a falar, todos têm que tomar para fazer a imunidade de rebanho e falam ignorância e anticiência, e eu, que sei mais do que elas, sou obrigada até a me calar e ficar com vergonha de saber mais, daí a gente está num mundo super insano e eu não vou poder aceitar isso, obviamente. Eu vou te dar outros 2 exemplos. Uma coisa que quase ninguém sabe. Durante a pandemia, foi determinado, e eu tenho pelo menos 2 documentos mostrando isso, que toda morte até 12 ou 14 dias após a dose da vacina. Presta atenção. Você tomou a vacina aqui, segunda-feira. Vacina da Covid, sorry. Mas qual delas? Todas. Lembra que para você não ser sommelier de vacina, por que falavam? Não seja sommelier de vacina, todas são boas. Ora, se você tem 2 neurônios funcionando, você entende qual é o propósito disso. O propósito é, se te acontecer alguma coisa, você nunca vai poder acusar ninguém. Porque não vai dar para dizer se foi a Coronavac ou se foi a Pfizer ou se foi a AstraZeneca, porque você misturou. Viu como você encobriu todo mundo? Todos eles se acobertaram com essa palhaçada dita pelo Estadão, pela Folha e por outros jornais porcaria que falaram essa maior aberração possível. E vejam que saiu há pouco tempo no G1. Estados Unidos interrompem a produção da vacina de dose única, a Janssen, fabricada pela Johnson & Johnson contra o Covid. Agora que saiu na Rádio Agência, que é agenciabrasil.ebc.com.br. A farmacêutica britânica AstraZeneca suspendeu a produção de sua vacina contra a Covid-19. De acordo com a empresa, a medida foi tomada por razões comerciais. E, gente, na Dinamarca, no Reino Unido, na Alemanha e na Austrália, surgiram inúmeros casos de trombose em pessoas que receberam essas vacinas. Alguns dizem, má alimentação, que essas pessoas estão morrendo, falta de exercício. Isso sempre existiu. O que não existiram eram essas mortes estranhas em jovens, atletas. Inclusive, no meu último vídeo, saiu mais ou menos há um mês e pouco, eu mostrei alguns casos, por exemplo, daquela atriz mirim de 12 anos do SBT, que morreu de uma forma estranha. A cadete de 23 anos do Exército, da Agulhas Negras, uma academia muito rigorosa. Para fazer parte daquela academia, a pessoa precisa passar por rigorosos exames. E ela teve uma morte súbita, estranha. Quantos atletas jovens no Brasil, na Europa, onde para eles poderem atuar, para eles poderem jogar, eles também precisam de uma bateria de exames. E essas pessoas estão morrendo ao vivo, em jogos sendo transmitidos ao vivo. Bom, vamos a mais um corte que eu separei aqui da conversa entre o jornalista Feltrin e a Paula Schmidt. A vacina não é mais recomendada na Austrália. A vacina da AstraZeneca, outra coisa, Maria do Carmo, não sei se você sabe, no Brasil a vacina da AstraZeneca foi aplicada até 2023, outubro. Sabe quando ela foi suspensa na Europa? Em maio de 2021. O que eles fizeram nos Estados Unidos, que eles inventaram, é uma aberração, é uma atrocidade lógica, que é, quando eles vão testar uma vacina, eles usam placebo. Só que o que é o placebo? É uma outra vacina. Então, ali, tu já atenua toda a diferença de segurança. Então, se a vacina anterior matava pra caramba, e essa aqui mata menos, tu fala, é segura. Teve mais morte no placebo do que no braço dessa vacina que estamos examinando agora. Não era placebo, era outra vacina. Já não era placebo. Era uma vacina que também causava mortes. Agora,
Outra coisa que eu queria falar, que eu comecei a falar e esqueci, tem uma diretiva que foi usada, é difícil tu achar um documento mostrando o que eu vou falar, mas eu tenho pelo menos 2 mostrando. Que foi decretado na pandemia, decidiu-se que toda morte depois da vacina era considerada morte de não vacinado até 14 ou 12 dias depois da vacina. Então presta atenção, tu tomou a vacina no dia 1 de março, se no dia 14 de março tu morrer... É gin, tá? Tu morrer. Se no dia 14 de março tu morrer, tu vai ser registrada no SUS como não vacinada. Aí olha qual que é o truque, Maria do Carmo. Sabe por que eles falam isso? Eles falam, não, mas isso é razoável. O que eu vi de pseudocientista e bosta jornalista falando isso na internet não tá no gibi, que eles falavam assim, Paula Schmidt, você não entendeu não? É porque se ele tomou na segunda, leva tempo para criar imunidade, para produzir a proteína spike. Então, se ele morre dali 14 dias, ele tem que ser considerado não vacinado, porque não tinha como ele se proteger da Covid. Mas e se ele morrer de outra coisa? Já começa aí. Não, é não vacinado. Em Israel também foi assim. Benjamin Netanyahu usou o povo de Israel como cobaia. Ele usa a palavra teste. Eu tenho as memórias dele, já publiquei também no Twitter. Dá uma checada lá. Agora, ele fala, o problema da vacina... Ele fala que pulou etapas burocráticas e legais em Israel para poder vacinar todo o povo israelense. E ele vacinou, usou como teste, falou que ofereceu para o Albert Bourla o povo de Israel como teste para verem os efeitos colaterais das vacinas. Tá aí. E tem gente defendendo esse cara hoje. Me explica uma coisa. Todo mundo fala da proteína spike. Mas essas vacinas, elas eram feitas com um RN, não sei o quê, que elas... É um tipo de um programa de atacar as coisas. E elas não sabem... Aquilo não para mais de agir no corpo. Não, então... Antigamente, quando a gente era vacinado com um patógeno atenuado. Então, varíola. Então era o vírus ou morto, ou ressecado, ou cortar as pernas do vírus, alguma coisa assim. Era o vírus enfraquecido, que por estar enfraquecido e ser inoculado em pouca quantidade, fazia o teu corpo disparar. Essa é a teoria deles, né? Da teoria da ciência, que é o teu corpo recebe aquilo e fala, opa, vou me preparar. Daí, quando acontece, de fato, uma contaminação com aquele vírus, teu corpo já produziu os anticorpos. Então, ele já sabe, opa, é aquele cara de novo, é aquele patógeno. Vamos lá pegar. Eu já tenho um exército, que eu já treinei um pouquinho, então vamos lá, vamos pegar e tá. Pela primeira vez na história da humanidade, eles nos inocularam com uma coisa que iria fazer o teu corpo produzir o patógeno. Imediatamente, sem teste. Que ele vai combater. Sem treino. Sem treino, isso. Então, tu vira... Antes, o que tu fazia? Tu era inoculada com esse patógeno, que é um corpo estranho, que está entrando em ti, e tu tá preparando as tuas defesas para defender quando vier um batalhão maior. Dessa vez, o teu corpo vai receber uma mensagem, o tal do RNA mensageiro, que vai dizer pro teu corpo, escuta, começa a produzir aí o teu inimigo. Com um detalhe. Produzir o que? A Covid? Só que tem um detalhe. Pior ainda. Ele não vai nem produzir um vírus que existe na natureza, que é o SARS-CoV-19. É um outro. Não, é só uma parte do vírus, a spike protein, que vai ter vida independente dentro do teu corpo. Então, assim, ó, para começar, já começa daí. Como é que eu sei que o meu corpo, que sabe combater vírus da gripe... Tem vários vírus, vai SARS. Saber combater. Vai saber combater só aquela parte mais letal do vírus, que é a tal da Spigot. Eu não sei... Spike, eu não sei como é que fala Spike em português, mas quase todo mundo fala Spike. Já temos registrados, publicados em revista científica, que tem uma mulher que foi analisada, ela já produz proteína Spike há mais de 1.500 dias, é isso? 1.500 dias? E o fato de você curar da Covid? Dias, vamos dividir 1.500 por 360? 5 anos. Se vocês procurarem no Twitter ou na internet, entrevista do Paul Marik, que é um baita de um cientista super respeitável e respeitado, e ele entrevista essa mulher e eles examinam o corpo dela e não foi encontrado esse códon para parar. Não descobriram tipo antídoto para vacina? Um antídoto, agora, antídoto tem o tal do protocolo, então eu vou falar para quem se vacinou. A gente sabe de pessoas do nosso grupo de médicos
que fez o exame de dímero D. O dímero D, que é o fator de coagulação, se não me engano, ele aumentou muito com as vacinas da AstraZeneca, por isso que ela foi suspensa. Estava causando AVC, trombose, Acabou, né? trombopenia. Não fazem mais. E o governo brasileiro está fazendo de tudo para vacinar as crianças a partir de 6 meses. E antes de exibir o próximo corte, eu quero lembrar que no meu último vídeo sobre esse assunto, eu mostrei uma reportagem da TV Futuro do Nordeste que mostrou uma jovem chamada Caroline, que é ela, mais ou menos 18, 20 anos. Ela perdeu o movimento das pernas porque ela teve trombose e no hospital foi comprovado que ela perdeu os movimentos, que ela teve essa doença por causa da vacina. E ela tem o laudo para mostrar isso. Quero só mostrar o que eu mandei aqui pro Átila e a Marino. Pro Átila e a Marino. Que virou um porta-voz das vacinas, né? Não, Átila e a Marino é uma vergonha demais. Então aqui, ó. Ele botou um tweet. Opa, ele apagou? Não, peraí. Aqui, ó. Átila Yamarino publicou o seguinte: pela primeira vez, testei positivo para o coronavírus. Na TV Cultura, com aquela bandinha fraca da foto da esquerda. Tô sem sintomas e aqui em casa os testes não confirmaram. Olha, então ele tá com Covid, tá sem sintoma, os testes não confirmaram, mas ele disse que tá com Covid. Sigo isolado e vou continuar testando pelos próximos dias. No pior cenário, tem 4 doses para me proteger. Eu não vou falar do cérebro desse cara, porque provavelmente ele nem tem. Mas olha aqui. Aí eu respondi pra ele. Eficácia negativa após 9 meses. Negativa, seu canalha vendedor de fake news. Ele não me processou. Fica à vontade, tá? Eu acho que ainda tá no prazo, Átila. Não, criminalmente E aí, foi. tá aqui, ó. Sabe de quem é esse gráfico? Mostrando a eficácia negativa da vacina da Covid? É da revista Lancet. Já ouviu falar? Lancet? Pois é. Mas é nova. E o que é a eficácia negativa? Esse eufemismo bobo que inventaram para não dizer que é uma porcaria isso aqui. Eficácia negativa significa que depois de 7 meses, como mostra o gráfico da Lancet, você vai ter mais chance de pegar Covid do que uma pessoa não vacinada. Tem mortes dia sim, dia não, de crianças até 12 anos de AVC. Aqui, ó, vacina me deixou de presente uma polineuropatia sensitiva. Parei de trabalhar, a vida virou para baixo. Raquel, mesmo quem não se vacinou tem a possibilidade de ter a doença mesmo sem sintomas. A Lenita, ontem aqui na minha cidade, uma garota, estão falando que aumentou o número de mortes súbitas. Então, a dor é a obrigatoriedade da vacina para as crianças. Isso. Cara, eu... Tomei a Coronavac, é a mais fraca mesmo? Pergunta a Maria. Então, entre médicos, eles chamam a Coronavac de água de batata. Só que, se tu for ver, então eu vou dar só um caso da minha família, tá? Uma pessoa da minha família estendida, ou seja, não é do meu sangue, mas é da minha família. Ela tinha 4 avós. Não, ela tinha, 3 avós. 2 do lado do pai, 2 do lado da mãe. Os 3 tinham mais ou menos a mesma idade, tipo 75, estavam nessa faixa. 72 a 76. Os 3 tomaram na mesma data, que foi a data que abriram para eles. Em 1 mês, na mesma semana, os 3 morreram. E era a Coronavac. A Coronavac nunca foi aprovada pela Anvisa, não é isso? Meu filho tomou 4 Jansens. Tomou 2 no Brasil, 2 doses. Foi para os Estados Unidos, tomou mais 2 lá, porque ele ia trabalhar lá. Pegou Covid. Não, então, eu quero só... E a Janssen dizia que era melhor, né? Todo mundo queria tomar Janssen. Natália Pasternak. Antônio Fauci. Natália Pasternak, que foi usada no Brasil por todos os canais, praticamente. Deletou todos os... Ela deletou seus tweets. Eu tenho o certificado de vacinação dela. Adivinha quantas doses? Pois é, acertou. Mas ela... Zero. Essa Natália Pasternak, sabe o que ela fazia antes de ser traficante de vacina? Ela, vendedora de vacina, desculpa, pusher de vacina. Tem direito ao outro lado. Ela defendia a Monsanto. Sabe o que ela falou? Que o glifosato da Monsanto é mais saudável do que o sal. Foi essa pessoa, que é o SBT, a TV Bandeirantes, a TV Cultura, a Globo, a CNN, usaram como fonte. Todas usaram a mesma pessoa. Daí tu te pergunta, quem tá pagando essa pessoa? Como é que pode ser a mesma pessoa? Então, como é que é?
Viu como é que é o truque? O truque é como garantir que a mensagem será igual. A mensagem será dada pelas mesmas fontes. Átila Yamarino, Natália Pasternak, financiados por quem? Eu vou dizer quem o Átila foi financiado já. Pela Merck e pela Pfizer. Tá lá, tem promoção dele, tem no Instagram dele tem patrocínio Merck, patrocínio Pfizer. Essas foram as pessoas que falaram para você tomar Pfizer. Olha aqui, ó. Estamos lidando com duas ameaças. Uma minoria de canalhas e uma maioria de ignorantes. A Bloomberg, que não tem nenhum interesse em criticar vacinas. Provavelmente o dono da Bloomberg tem ações nas empresas que fazem as vacinas. Revelou em 2021 que a Omicron se manifestou a primeira vez que a Omicron foi detectada, se manifestou em viajantes totalmente vacinados em quarentena, sem contato entre si e sem sair dos seus quartos. Aí eu ponho aqui, como eu disse, fábrica de novas cepas. Eu vou deixar abaixo na descrição o link caso você queira assistir o vídeo completo dessa conversa entre o Feltrin e a Paula Schmidt. Obrigado a todos e um abraço.